Só o nosso Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Seu sofrer pela plena paz, celebrai o que Deus faz. Juntos vamos nós no louvor render, celebrai ao Deus de amor. Cristo é Senhor, Ele reina aqui, venha o seu reino a nós. Trevas vão surgir ante a sua luz, celebrai ao Deus de amor.
Acho que você já percebeu que eu estou um pouco gripado pelo timbre da voz. Peço desculpas aí. Nós começamos a falar de alguns tópicos das 5 colunas da teologia reformada, e fazemos isso porque, como você já sabe, e falamos, o mês de outubro é um mês em que se comemora a Reforma Protestante. Só quer saber um pouco mais sobre o papel, ou como isso se relaciona aos batistas? Dá uma olhada na pastoral do boletim. Existem várias nuances históricas a respeito da história dos batistas com relação à Reforma Protestante. Nós não somos herdeiros diretos da Reforma de Lutero, mas houve sempre uma influência mútua da teologia dos grupos que no século XVI fervilhavam de necessidade de voltar à palavra de Deus, de mudança. Eu sei que muitas pessoas usaram isso para fins políticos, como sempre, mas pessoas morreram pela fé no Senhor Jesus Cristo por crerem, primeiramente, que a religião, a fé no Senhor, era algo que não poderia ser ditado por algo superior no sentido humano, mas só algo superior no sentido espiritual. Não poderia ser governo, não poderia ser uma cúpula religiosa, nada disso, mas algo espiritualmente falando, apenas de Deus, em termos superiores, apenas de Deus. Nesse sentido, sim, muitas pessoas morreram, deixaram a sua marca de sangue na história, por voltarem à doutrina encontrada em nenhum outro lugar senão na Bíblia. Vamos lembrar os 5 solas, ou 5 somentes. Os solas sola é somente em latim, e a gente usa esse latim porque foi assim, foi escrito em latim originalmente. Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg. Na porta do castelo de Wittenberg, e colocou as suas 95 teses. Só que as 95 teses eram baseadas em 5 pilares, que são esses: sola Escritura, sola gratia, sola fide, solo Cristo, soli Deo glória. Nós já vimos aqui nos últimos domingos o sola gratia, somente pela graça, somente pela graça. Sola fide, somente pela fé, solo Cristo, somente Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o sola Escritura nesse culto. Somente as Escrituras, somente a palavra de Deus. Salmo 19, na verdade, 119, 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Existem vários textos dentro da Bíblia falando sobre a Bíblia, dentro da Bíblia falando sobre a lei, dentro da Bíblia falando sobre 2 coisas importantes: revelação e inspiração. Quando nós lemos a Bíblia, parece que ela foi escrita por apenas um autor. E o Salmo é o 119 mesmo, tá, irmãos? Quando nós lemos a Bíblia, parece que foi um autor que escreveu. E se nós olharmos em um sentido espiritual, realmente é assim. A palavra de Deus, ela tem uma coesão humanamente inexplicável,
se nós pensarmos em todos os autores que escreveram a Bíblia, que foram usados para escrever a Bíblia. Quando o Salmo 119, 105 diz que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela não está brincando. A palavra de Deus não está... O salmista não disse isso porque ele achava que ia ficar bonito dizer isso. É porque ele entendia que a palavra do Senhor era uma referência, deveria ser uma referência. Aí, esse é o ponto principal do Sola Escritura. Eu não vou entrar aqui nessa mensagem, falar sobre canonicidade. Como é que esses 66 livros vieram a fazer parte dessa coleção chamada Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Os maiores opositores da Bíblia dizem que a Bíblia é uma coletânea de escritos de pessoas desconhecidas, que algumas pessoas acharam por bem fazer uma coletânea de livros, porque assim haveria uma referência, como outras religiões tinham referências, a Bíblia seria uma referência, isso para o Antigo e para o Novo Testamento. Mas isso não é verdade. A canonicidade, né, o cânon, o que significa dizer, cânon é um padrão. A palavra cânon quer dizer um padrão. Se não entra dentro desse padrão, se não entra dentro desse gabarito, cânon poderíamos usar uma palavra mais conhecida por nós, é um gabarito. Se um livro não se encaixasse nesse gabarito, nesse cânon, então ele não poderia fazer parte da Bíblia. Isso aconteceu durante a história com o povo de Deus chamado Israel e também depois o povo de Deus chamado Igreja, pegando esses escritos e colocando dentro desse gabarito, debaixo do temor de Deus, e aí está a Bíblia, e ela é a nossa Escritura, aquilo que deve ser para nós algo único, e é por isso que houve tanta gente, tanto lá na Reforma Protestante como até hoje, tantas pessoas morrendo por discordarem da Bíblia. Por concordarem com a Bíblia. Ao discordar com a Bíblia, concorda com o mundo, porque se não está na Bíblia e eu não sigo a Bíblia, eu posso fazer qualquer coisa. Mas muitas pessoas, por concordarem com ela, acabaram morrendo. E isso acontece até o dia de hoje. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, se eu não vou falar sobre os critérios da canonicidade, as traduções, as versões. Por que a minha Bíblia, por que quando o pastor chega e faz uma leitura e diz assim, então, essa leitura está na NVT, essa aqui é na NVI, né? São as siglas aí das versões, das traduções. O que isso interessa? Interessa no seguinte sentido, por que agora eu tenho usado bastante a NVT, volto para a NVI de vez em quando, simplesmente pelo fato de que a linguagem humana ela é dinâmica. Nós mudamos a maneira de nós nos expressarmos, falarmos. Então, quando daqui a alguns anos nós estaremos dizendo coisas que nós não dizemos agora, e palavras que já foram muito feias, hoje são normais, palavras que são normais hoje serão muito feias no futuro. Já perceberam isso? No passado, eu tenho certeza que se alguém chegasse chamando, é só para falar com os nossos adolescentes hoje aí, se alguém chama, e aí, bicho? Ele vai entender que é bicho, eu já sei, é aquela pessoa que acabou de entrar na faculdade. Mas não, aquele pessoal lá da época do Roberto Carlos lá, né? Bicho era o que a gente fala hoje, o quê? Mano, cara, né? E isso também tem regionalismos, né? Tem regionalismos. É por isso que outras versões, outras traduções vão surgindo, sempre fiéis aos originais, tentando fazer com que a geração que lê a palavra,
compreenda do jeito que a geração original leu e entendeu. Então, não adianta nada eu ler hoje a Bíblia e eu não ter a mesma impressão, ter a mesma informação que aqueles que leram pela primeira vez, há 2000 anos, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo. Se eu entender diferente deles, eu estarei me distanciando do objetivo. É por isso que a Bíblia ela precisa ser, de vez em quando, surgem novas traduções, desde que sejam fiéis aos manuscritos, porque existem algumas traduções hoje em dia sendo usadas para dar apoio a algumas teologias e ideologias. Infelizmente, a verdade é essa. Primeira coisa que eu quero dizer é: Deus se manifestou e revelou sua vontade de várias maneiras no passado, mas hoje o que precisamos saber sobre Ele e sua vontade está na Bíblia. A gente tem aqui o versículo: tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. É isso que está escrito aqui? Ok, hoje nos fala em Jesus. Mas como nos fala em Jesus? Pela revelação que foi dada àqueles que conviveram com o Senhor Jesus e que foram, a palavra deles era inspirada e eles escreveram a Bíblia. É importante a gente lembrar, fazer uma diferença aqui. O apóstolo Paulo, ele não era, por exemplo, vamos pegar o apóstolo Paulo, ele não era o tempo todo inspirado. Não. Como assim, pastor? Não me fala um negócio desse. O apóstolo Paulo não era o tempo todo inspirado? Não. Porque senão tudo que o apóstolo Paulo disse, depois da sua conversão, deveria ter se tornado escrito canônico. E a gente não tem isso. Agora, quando o apóstolo Paulo escreveu, então a sua palavra que ele escreveu foi inspirada, e essa então veio parar na Bíblia. Entenderam isso? Então, a inspiração é da palavra. Se a gente olhar ali em 2 Timóteo 3, 16, que foi o texto que nós lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura é inspirada por Deus. Então, indiretamente podemos dizer que aqueles homens que escreveram a Bíblia, naquele momento estavam servindo de instrumento. Então, a inspiração é meio, revelação é conteúdo. O que a Bíblia tem nos revelado é o conteúdo, e a inspiração foi o meio. Eu pergunto, foi sempre assim? Quando nós lemos até o Antigo Testamento, foi sempre assim? Irmãos, eu estou lutando aqui. Eu tenho um porco espinho na garganta. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê como que Deus falava antes da gente de existir a Bíblia escrita, que você pode carregar. Acredita em mim, se você... Hoje está fácil carregar a Bíblia. Primeiro porque você não precisa nem carregar essa Bíblia aqui, que é essa aqui é minha NVI, versão letra gigante. Olha só a grossura dela. Tem mais fininhas do que essa, na verdade? Tem umas mais fininhas. Eu me lembro que eu ganhei uma biblinha quando a Juerp fez uma... Isso há 425 anos atrás, a Juerp fez lá uma versão de uma biblinha deste... Lembram de uma biblinha deste tamanho assim, ó? Que você chegava assim, abria assim com a lupa para conseguir ler. Era uma biblinha desse tamanho. Completa, não era só o Novo Testamento, não. Né? Só que agora você tem a Bíblia no seu celular, não é? É por isso que as pessoas vivem com o celular na mão, estão lendo a Bíblia. Né? A pessoa levanta de manhã, coloca o celular debaixo do braço e vai para a igreja. Né? Então, hoje como está fácil ler a Bíblia? Acontece que, eu fico imaginando se nós estivéssemos com as Bíblias de Gutenberg, carregar aquilo, você teria que, umas
3 pessoas para carregar a Bíblia onde você fosse, né? Ou mais. Quando a primeira Bíblia impressa, né, foi feita, gigante, enorme, né? Mas e quando não existia a Bíblia? A Bíblia ou as Escrituras eram coisas que você encontrava só guardados junto às comunidades religiosas, ou nas bibliotecas, ou então nas sinagogas, no caso dos judeus. Como é que as pessoas faziam? As pessoas tinham que ler, memorizar e depois falar para as outras. E isso causava muitas vezes a perda de muito do que estava escrito na Bíblia. Pessoas acrescentavam coisas, surgiam versículos que não existiam. A pessoa não sabia se tinha usado um dito popular ou a Bíblia mesmo. Na época de Lutero, a Bíblia ficava na biblioteca e para ter acesso a ela, você tinha que pedir uma permissão para ler a Bíblia. No seminário lá do católico, dos monges, não se lia a Bíblia. Ler a Bíblia era quase que um tabu. Não à toa que a igreja cristã e muitos cristãos tinham se afastado da essência do que nós encontramos na palavra de Deus. Então, todas as vezes que a palavra de Deus ela não é lida, existem desvios. Todas as vezes que a Bíblia não é lida, existem desvios. Deus falava de muitas maneiras, pelos profetas. Então, o profeta ele tinha uma visão, ele tinha um sonho, e ele falava pelos profetas. O profeta dizia, veio a mim a palavra do Senhor, e alguém ia lá e escrevia isso ficou registrado. Alguém já ouviu falar, e tem várias relações sobre isso no Antigo Testamento, já ouviram falar sobre Urim e Tumim? Urim e Tumim. Urim e Tumim. Você pode dar esse nome para os 2 periquitos que você tem em casa. Né? Urim e Tumim. Urim e Tumim eram 2 objetos que não se sabe direito como eles eram, que ficavam, talvez fossem 2 pedras que ficavam no peitoral do sacerdote. E quando você lê lá no Antigo Testamento, e lançaram sortes, não era 2 ou 1, não era pedra, papel, tesoura, não era dadinhos, era Urim e Tumim, que eram 2 objetos que não se sabe a origem, mas talvez seja pré-sacerdotal. Ficava no peitoral do sacerdote. Urim e Tumim, tradução, luzes e revelações. Luzes e revelações. Urim, luzes, revelações. Tumim. E quando alguém fala assim, mas ele pegava e fazia assim, é que nem jogar búzios, né? Senhor, vamos para a batalha? Jogava Urim e Tumim para ver o que... Não era isso. Segundo o que a tradição judaica diz a respeito do Urim e Tumim, o sacerdote tinha essas 2 pedras no peito. E quando a coisa não era nunca, jamais, para coisas pessoais, era com relação à coletividade de Israel, por exemplo, ir para uma batalha, como fazer, queriam saber qual era a resposta de Deus. Então, o sacerdote ele ia, chegava perto do Santo dos Santos, e ele questionava Deus, e por isso a palavra luzes, revelações. Aquelas palavras brilhavam no peito do sacerdote. Qual era a resposta? Então vocês têm que concordar comigo que não era um negócio de para o ímpar, não era isso, ou moedinha. Deus se revelou de muitas formas, através de muitas pessoas, mas a pergunta que fica é a seguinte: hoje em dia dá para fazer isso? A gente ficar esperando que Deus se manifeste através de várias pessoas que vão lá e se dizem, sou profeta, veio a minha palavra do Senhor. Segunda coisa que a gente aprende então é o seguinte: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, por isso nós cremos no solo Escritura, única regra de fé e prática. Essa é uma palavra que nós batistas usamos demais. O que quer dizer isso? É que
não adianta você pegar o livro, a revista da Escola Bíblica Dominical, se ela não é superior à Bíblia. O livro que nós usamos como referência para ou ler, para fazer um estudo, fazer uma discussão, pequenos grupos, não é superior à Bíblia. O livro escrito pelo maior pastor que já existiu, pensa aí, sei lá, no Spurgeon, pensa nos livros do Billy Graham, pensa no, sei lá, nos escritos do pastor Davi. Todos os meus livros, não tem nenhum. Nenhuma palavra é superior à palavra de Deus, nenhuma. Tudo que é dito, tudo que é escrito, até o que eu digo aqui, tudo, até não, principalmente o que é dito de púlpito, tem que passar pela peneira da Bíblia. Se não passar pela peneira da Bíblia, está fora, rejeita-se. Não é para se dar crédito. Então, hoje em dia o que tem acontecido é um caos. Porque cada uma vem com uma revelação e as pessoas não estão fazendo a peneira da palavra de Deus, aquilo que é dito. E tem surgido igrejas, tem surgido movimentos, tem surgido pessoas fazendo coisas absurdas. Porque um grande pastor, um grande, entre aspas, homem de Deus, foi lá e falou. E aí, o que acontece? As pessoas vão lá e acham que aquilo lá, não, Deus falou através do homem. E às vezes não foi nada disso. Terceiro lugar, a Bíblia passou no teste do tempo contra seus inimigos. Isso é algo muito importante. Por que nós podemos ter só a Escritura, somente a Bíblia? Porque a Bíblia passou no tempo, no teste do tempo. Nenhum livro foi mais queimado do que a Bíblia na história. Nenhum livro foi mais perseguido. Nenhum livro causou mais mortes também, porque, por exemplo, nos países comunistas era só você ser encontrado com uma porção da Bíblia, que você ou era morto, ou era preso, ou ia para os campos de mineração. Na Sibéria, por exemplo, lá na Rússia, porque você estava de posse de... E aí eles chamavam a Bíblia de literatura subversiva. E não é? Se a Bíblia não é subversiva, porque ela subverte os poderes humanos, ela subverte a ideia que o ser humano tem, como a Bíblia é subversiva, porque ela faz aquilo que o homem, ela transforma, ela muda, ela incita o homem a mudar os seus caminhos. Por isso, a Bíblia ela é subversiva no bom sentido da palavra. Me lembro da história de um rapaz que foi preso na União Soviética, na época da Guerra Fria, da Cortina de Ferro. Ele foi preso e a acusação dele é que ele tinha escrito algo muito subversivo. E durante o julgamento alguém foi lá e leu: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Você é o autor disso aqui? Ele disse: "Não, isso foi escrito há muito tempo atrás." "Não, mas está escrito num papel. E você é o autor desses versos subversivos." Então ele estava respondendo por um crime de ter escrito Salmo 23. A Bíblia passou também no teste da credibilidade entre os céticos. Como assim entre os céticos? É verdade. Até mesmo os céticos, aqueles que não creem em Deus, não ousam descredibilizar a Bíblia. Inclusive, os arqueólogos, se eles querem ter uma pista de alguma cidade, de algum evento, de alguma coisa, eles recorrem à Bíblia. E recentemente surgiram artefatos, provas físicas de eventos bíblicos. Constantemente isso acontece. Constantemente isso acontece. De vez em quando aparece lá. Coisas, artefatos que comprovam a narrativa bíblica. Mas sempre os céticos dizem assim: não, a Bíblia é indiscutivelmente um livro com muita precisão. A Bíblia é um livro com muita precisão, apesar de não acreditarem no Deus da revelação. Até mesmo os céticos não ousam descredibilizar a Bíblia.
Finalmente, a Bíblia mostrou-se eficaz na transformação de vidas ao redor do mundo através das épocas. Não há relato de um livro que tenha transformado mais vidas do que a Bíblia. Pode pegar qualquer livro. Pessoas foram transformadas, suas vidas foram mudadas. Assassinos deixaram de ser assassinos. Traficantes de escravos deixaram de ser traficantes de escravos, inclusive até para escrever hinos. Adúlteros deixaram de ser adúlteros. Perseguidores passaram a ser perseguidos. De uma hora para outra, a gente ouve pessoas que, ao terem lido a palavra de Deus e terem sido transformados por essa sua mensagem, deixaram de ser filhos das trevas para serem filhos da luz. Porque diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais nós falarmos da palavra de Deus, quanto mais nós pregarmos a palavra de Deus, mais o mundo será transformado de forma contundente e eficaz. Por isso, nós os cristãos somos chamados o povo do livro. Para que não haja caos. Eu não vou ficar buscando revelações novas, revelações, tudo que eu preciso saber, por isso que é só a Escritura, tudo que eu preciso saber sobre Deus, sobre fé, sobre religião, está na Bíblia já. Deus pode falar através de várias formas, claro, não vamos limitar Deus, mas o que eu preciso saber está revelado na palavra de Deus. Somos o povo da sola Escritura. Isso nos diferencia. Isso nos faz um povo de Deus. Amém? Baixe sua cabeça em oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra que enche os nossos corações de temor, mas também de certeza. Obrigado, Pai, por ainda termos liberdade de pregar a Tua palavra. No nome do Teu Filho Jesus eu oro. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, nós vamos ter nosso momento de dedicação ao Senhor. Porque em seguida nós vamos ter uma rápida assembleia, né? Então, vamos ficar de pé, vamos cantar. E aí nós vamos ter uma rápida assembleia, a assembleia bimestral, no mês de outubro. Eu prometo que nós vamos terminar a tempo, como sempre, para a Escola Bíblica Dominical. Enquanto nós cantamos, esse é o momento de dedicação dos nossos dízimos, ofertas, contribuições. Lembrando, se você é membro da igreja, tem um livro ali no hall de entrada para você escrever o seu nome. Só se você for membro da Igreja Batista Central de Nova Odessa.
louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Esteja, Senhor, com as mãos que vão direcionar esses valores, ó Pai, para o melhor uso em favor da Tua causa, Senhor. Obrigado, Pai, pela mensagem. Fique agora, Senhor, com a assembleia que vamos ter e com a IBD em seguida também, ó Pai. Em nome de Jesus que oro e te agradeço por tudo. Amém. Vamos dar início à nossa assembleia, que eu prometo vai ser rápida. Qual a contagem de assinaturas que nós temos? Um segundo. Então,